Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos começando aqui pelo nosso canal Revelare TV, mais um programa Prosa Espírita. Especialmente hoje estamos com o nosso convidado especial aqui do nosso canal, Paulo Neto, que vai trazer o tema Espiritismo e Aborto. Então, espero que todos e todas sejam muito bem-vindos, bem-vindas, que Jesus esteja conosco e que nós possamos fazer uma excelente jornada. Sem mais delongas, eu já quero trazer aqui para a nossa conversa o Paulo Neto, já dando o nosso boa tarde, boas-vindas. Seja bem-vindo, Paulo Neto, boa tarde, tudo bem com você? Graças a Deus, Beto, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos ver hoje se a gente consegue fazer um bom estudo, que seja de bom proveito para todos nós aqui presentes, né? Porque, de qualquer forma, quem fala também aprende. Você imagina que não, mas também aprende, pelo menos a falar. Né? Pois é, isso aí. Então, espero que vocês tenham um excelente programa hoje. Nós, como de costume, vamos deixar o Paulo Neto fazer as apresentações, trazer o tema, discorrer sobre o tema. Se nós esgotarmos o nosso tempo aí, o que nós vamos fazer? Colocar o nosso e-mail aqui à disposição e quem tiver aquelas perguntas interessantes, nós podemos encaminhá-la para o Paulo Neto. Caso ele termine a exposição antes, nós tenhamos tempo de trazer todos os questionamentos do chat, assim o faremos. Mas o Paulo Neto fica conosco até o final do ano aí, uma excelente notícia, vindo uma vez por mês aqui, sempre às segundas, sextas-feiras de cada mês, trazendo temas interessantes, fazendo as divulgações necessárias. E aqui eu já peço licença para o Paulo Neto para a gente apresentar o local onde você pode encontrar a variedade de informações que o Paulo Neto vem trazendo aí com as suas pesquisas, www.paulosnetos.net. Hoje nós vamos passar por cima dessa apresentação, que estaremos com o Paulo aqui no canal mais tempo, com esse finalzinho de ano aí, enriquecendo esses momentos de pandemia, trazendo muito conhecimento espírita, compartilhando suas pesquisas. Então, eu já vou passar aqui para o Paulo fazer as suas considerações iniciais e o tema, já vou compartilhar essa tela aqui, descompartilhar essa outra, interromper esse compartilhamento aqui. Paulo, passo a palavra para você. Sejam todos e todas bem-vindos, boa jornada. Vamos juntos aqui até às 18 horas com o Paulo. Bom, foi interessante você ter colocado no meu site, porque eu não sei se eu avisei na vez passada, mas todo o material que a gente trabalha, aqui nós vamos trabalhar com PDF, mas ele tem a função de slide também. Então, todo esse material que a gente trabalha está disponível no meu site, tá? Tem lá palestra em slide, tem quem quiser, pode baixar. Se alguém, não, esse material dá para trabalhar, quiser, é só passar um e-mail para mim, eu mando em PPT para modificar, para fazer o que quiser. Então, está lá disponível para quem quiser, o objetivo é esse mesmo, de compartilhar, tá? Bom, o nosso tema, então, é Espiritismo e Aborto. É um tema que a gente sabe muito delicado. Quando nos convidaram para falar a primeira vez sobre esse tema, realmente eu fiquei pensativo, falei que não depois, pensando, sabe? Então vamos falar, porque seja o que Deus quiser. Graças a Deus, eu acho que eu montei um bom material, não é um estudo muito profundo, mas é um material que vai dar-nos uma ideia bem focada, vamos dizer assim, em relação ao que a doutrina espírita pensa sobre esse tema, né? Sobre esse tema, que isso é um importante para nós. Então, vamos lá. Sempre a gente traz uma frase inicial, e essa frase de hoje não poderia ser outra senão o que consta em Êxodo ou em Deuteronômio: não matarás. Ponto, sem comentário. Sempre eu vou trazer para vocês a fonte. A fonte sempre está lá aqui embaixo, no final, tá? De onde eu tirei as informações, tá? Isso é importante porque a minha linha, como eu já falei para o Beto, é mais de pesquisador, então a gente fala e coloca de onde nós tiramos informação. Quando não tiver nada, assim, entre aspas, igual está aqui, é porque a fala é minha, tá? Então, a definição de aborto é a seguinte: aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. É a morte do ovo, embrião ou feto, não implicando necessariamente sua expulsão.
Então, isso está no material chamado Palestras Públicas do Aborto, e é um tema aborto, da editora Alta de Souza, né? Esse primeiro eu vou falar, mas daí para frente eu não vou ficar citando a fonte, não. Espero que vocês possam acompanhar. Uma coisa que sempre, quando eu posso, eu já falei isso uma vez, eu sempre busco alguma coisa na Bíblia para ver se tem relação com o que a gente está falando. Então, eu achei em toda a Bíblia um único local, é o único local que nós podemos encontrar a palavra aborto. E a Bíblia, você vê que é um livro muito grosso e tem palavras, muitas palavras, milhões de palavras. Então, só tem esse aqui em Êxodo. Mas vamos ver o que fala lá. Está falando assim, numa briga entre homens, se um deles ferir uma mulher grávida e for causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar aquilo que o marido dela exigir e pagará o que os juízes decidirem. Então, nós só percebemos que nesse primeiro momento aqui, a preocupação em relação do aborto não é com o feto, vamos dizer assim. A preocupação do dano aqui que está falando é em relação à mulher, né? Então, se não houve dano à mulher, não tem problema nenhum, né? Se feriu, teve aborto, feriu a mulher, teve dano à mulher, aí tem problema. Não feriu a mulher, não tem problema. Aí diz lá, contudo, aí nós vamos entender pela sequência, né? Contudo, se houver dano grave a quem? A mulher. Então, pagará a vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, é a tal da pena de talião, tá certo? Então, um local. Mas, o que a gente observou nas pesquisas é que parece-me que, na época de Jesus, tinha alguma coisa. É o que nós vamos ver. Tem um livro chamado Didaquê, que trata do ensinamento dos 12 apóstolos. Esse livro aí, não se sabe precisamente quando foi escrito. Uma turma fala que é dos anos 60 e 70 depois de Cristo, outros falam de 70, 90, mas dá um intervalo aí de 60 a 90, né? Então, lá no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 12, está falando, não matarás crianças por aborto, nem recém-nascidas destruirás. Eu acho interessante porque, de alguma forma, isso pode refletir um ensinamento que Jesus deu à época e que não foi escrito, porque isso, como se diz, né, não caiu de paraquedas, né? Alguma coisa Jesus deve ter falado, que eles anotaram nesse livro, não está nos evangelhos, mas está nesse livro, que Jesus falou sobre esse tema. Eu entendo dessa forma, tá? Mas, como diz, né, é entendimento meu, né, cada um pode ficar livre para aceitar ou não. Bom, nós vamos usar esse livro da doutora Marlene Nobre, ela é médica, né? A Vida contra o Aborto. Ela traz umas informações muito interessantes nesse livro, e para quem gosta do tema, ou quem quer pesquisar do tema, está aí um bom livro para início de pesquisa. Então, tem um capítulo chamado Razões Científicas contra o Aborto. E de cara já vai aparecer uns nomes em inglês aqui, eu não me garanto nada em inglês, porque de inglês eu não sei nada não, tá? E Dr. Bernard N. Nathanson, em conferência proferida no Colégio Médico de Madrid, contou que, em 1971, quando assumiu a direção da maior clínica de aborto do mundo, o Centro de Saúde Sexual, situado ao leste de Nova York, onde atuavam 35 médicos, realizavam 120 abortos diariamente. Isso é inclusive sábado, domingo, feriado, tudo. O único dia que não se fazia nada era no dia de Natal. E ele conta, então, que até 1972, quando deixou a direção da clínica, 60 mil abortos haviam sido realizados por suas órgãos, e só ele, pessoalmente, fez 5 mil. 60 mil por 120 diários, ele ficou lá 500 dias, né? 500 dias daí um pouco mais de, um pouco menos de um ano e meio. Um ano e meio, mais ou menos, tá? Bom, na clínica, tudo parecia transcorrer bem. Os problemas de profundidade, porém, eram muitos e pouco comentados. Em reuniões informais, Nathanson ficou sabendo o relato das esposas dos médicos que, então, tinha problemas na clínica que só saía das reuniões informais, né? As esposas do médico, né, quando davam com a língua nos dentes, me contavam o que estava acontecendo. E aí, vamos ver o que está acontecendo nessa clínica. Muitos deles, dos médicos,
sofriam pesadelos durante a noite, acordavam gritando, referindo-se a sangue e a corpos de crianças cortados. Outros bebiam demasiadamente ou abusavam de drogas pesadas, tendo necessidade de assistência psiquiátrica. Com as enfermeiras, a situação não era diferente. Algumas abandonaram a clínica chorando, outras se tornaram alcoólatras. E aí, lembramos uma frase de Jesus: a árvore que produz maus frutos não é boa. Então, se esse ambiente está produzindo tanta coisa ruim, esse ambiente não é bom. Essa que é a linha que nós estamos trabalhando. Bom, em 1972, o Dr. Ney Tyson, então, que comandava aquela clínica de abortos, 120 abortos diários, ele mesmo fez 5 mil abortos, né? Ele deixou essa clínica para assumir o cargo de diretor do serviço de obstetria do Hospital São Lucas de Nova York. Então, ele não saiu da cidade de Nova York. Então, lá nesse hospital, ele implantou o serviço de medicina fetal, que realizava cerca de 50 tipos de cirurgia no interior do útero, com a finalidade de salvar e favorecer a vida do feto. Olha que guinada. Lá ele fazia aborto e passou para um hospital que ele dava vida, ele cuidava da vida dos fetos. Olha para você ver que guinada. Né? Então, é um cara que tem autoridade para falar do tema. Né? Ok? Esse que é importante. Até depois que eu descobri uma situação dele aqui, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, a obstetria seria o ramo da medicina que se ocupa da gravidez, do parto e da evolução da saúde feminina no período imediatamente subsequente a ele, ou seja, ao parto, né? Continuando. Essa prática convenceu aqui, Dr. Ney Tyson, que era abortista, de que o feto é um ser humano com todas as suas características, que deve desfrutar de todos os privilégios e desvantagens como qualquer outro cidadão. Está convencido de que o aborto é ato deliberado de destruição, um crime. Que guinada. Então, esse aqui é uma autoridade para falar do tema, porque ele fazia abortos e passou a não fazer, passou a tratar de salvar crianças dentro do útero e mudou de ideia. E ele fez um filme que chama-se, depois que eu descobri essa relação desse filme, que era dele, chama-se O Grito Silencioso. Onde ele vai falar sobre o aborto por sucção de feto de 12 semanas. Esse vídeo está lá no YouTube, eu recomendo quem gosta do tema assistir, mas ele é comovente, tá? Muito comovente. Então, 12 semanas. 12 semanas, na verdade, é um feto no terceiro mês de gravidez, né? Já no terceiro mês de gravidez, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho do feto, né? Nós temos um modelo, né? Um modelo de feto de 12 semanas, de 3 meses, aí numa mão de uma pessoa. Então, já, vocês observam que já a configuração humana está toda aí já. Toda aí, né? Um tamanho miniatura, vamos dizer assim, mas está toda aí. Os braços, a perna, os olhos, a boca, nariz, a orelha, a cabeça, está tudo aí, né? Bom, aí no capítulo que fala, seria o embrião um mero amontoado de células? Então, Murray Persaud e ilustres embriologistas afirmam que o zigoto e o embrião inicial são organismos humanos vivos. São outros especialistas que vão falar, né? Nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. Então, ele está falando desde o zigoto. O zigoto é o gameta masculino, né, e feminino, que já houve a fecundação, entende? Que é o primeiro momento chama zigoto. Né? A partir de um certo ponto começa a chamar embrião e põe a fora, vai crescendo para feto. Tá? Então, está falando que o zigoto, o embrião, já é um organismo humano vivo. Sendo assim, então eles concluem, não é possível interromper algum ponto do contínuo. Que contínuo é esse que está falando? Zigoto, feto, criança, adulto ou velho, sem causar danos irreversíveis ao bem maior que a própria vida. Continuam os autores. Com base nessa verdade científica, os grandes mestres, figuras notáveis da obstetrícia brasileira, Álvaro Guimarães Filho, Domingos Delácio
Ciro Ciara Júnior e Francisco Cerruti fizeram uma declaração conjunta. Abortamento induzido significa a eliminação de uma pessoa biologicamente viva. Essa declaração em conjunto, isso é importante para dar peso, né? Porque quando um só obstetra fala, não tem peso. Conjunta 2, 3, então dá um peso maior à declaração. E se eles são renomados, maior é o peso da declaração deles. Então, ou seja, nós estamos pegando aqui gente que entende do ramo, gente que trabalha no ramo, que estão falando, ó, isso aqui, se você tirar, cometer o aborto, você está matando uma pessoa biologicamente viva. É essa que é a ideia. Né? Embora a embriologia já tenha definido como certo ser um embrião inicial um organismo humano vivo, há os que insistem em reduzi-lo à condição de um amontoado de células, uma coisa, um objeto, totalmente dependente do organismo materno, removível a qualquer tempo. Com tal espécie de premissa alienada da realidade fática, ou seja, da realidade dos fatos, reduz o extraordinário fenômeno da vida a um evento banal, destituído de importância. Então, a ideia é essa mesmo. Vamos dizer assim, é coisificar o feto, que aí é uma coisa que você pode tirar a qualquer hora, sem problema nenhum. Né? A ideia é essa, é uma toalha de cera, uma coisa, objeto, é justamente para caminhar para fazer o aborto sem problema nenhum. Pode ser tirado a qualquer hora, qualquer tempo, por aí afora. Né? Visão, inclusive, muito materialista, para o meu gosto. Né? Bom, vida, morte. Tem mais, muito mais dramáticos do que essa, mas só esse aí, desse sangue correndo, já deixa a gente comovido, né? Comovido. Mas tem imagens reais que não tive coragem de colocar. Tão dramático que é a situação. Não pegamos esse de desenho, mas já dá uma boa ideia, né? Bom, aqui nós fizemos um quadro, elaboramos um quadro, para colocar os vários tipos de aborto. Nós temos 3 tipos básicos. O aborto espontâneo, o aborto que a gente chama terapêutico e o aborto intencional. No aborto espontâneo, nós dividimos em 2 momentos, em 2 tópicos, vamos dizer assim. Sem o aborto espontâneo sem espírito, nós vamos ver na questão 356, nós vamos ver isso. E com espírito, né? Ou seja, o feto tem espírito. E isso aí tem 3 situações. Causa pai ou mãe, descarga deletéria, conflito familiar, nós vamos ver por quê. Causa espírito reencarnante, é o próprio espírito que não quer reencarnar, então provoca o aborto. E causa de espíritos maléficos, obsessores, que querem interferir no processo e não quer dar a chance àquele de renascer. O terapêutico seria uma intervenção médica para salvar a vida da mãe. O intencional, ou seja, você faz de propósito, né? Ele pode ser, ele se diz delituoso quando ele foi contrário ao permitido na legislação do país, né? Então, a lei não permite, por exemplo, a lei do Brasil não permite fazer um aborto nesse tipo de procedimento. Isso é um delito, né? Mas a lei brasileira tem situação que nós vamos colocar daqui a pouco, mas o intencional fala do estupro, o eugênico e motivos diversos, aí vai econômico, estético e etc. Então, na legislação brasileira, isso é dado de fevereiro de 2016, e isso aí pode mudar, porque toda hora eles estão querendo colocar mais coisa aí, não sei como que anda isso aí lá no Congresso, parece que tem alguma coisa andando lá, não sei que pé que está, mas até hoje parece que prevalece essa situação. Então, o aborto massivo é permitido para salvar a vida da mãe, gravidez, resultado de estupro, e caso de anencefalia. Esse foi recente que colocou. Esse anencefalia, seria interessante colocar alguma coisa, porque senão a gente fica perdido no que seria, né? Então, a anencefalia seria a má formação do cérebro durante a formação embrionária, que acontece entre o 16º e o 26º dia de gestação, caracterizada pela ausência total do encéfalo e da caixa craniana do feto. Esse diagnóstico é feito por ultrassonografia
Isso eu marquei aí, não havendo margem de erro. Isso é de propósito, porque lá na frente nós vamos ver problemas. Tá? Bom, e aqui nós achamos uma outra imagem que vai nos ajudar a entender mais ainda o que seria isso. Então, aqui, o anencéfalo, né, o cérebro do anencéfalo e o cérebro de uma pessoa normal, do feto normal. Então, no anencéfalo não tem o cérebro e não tem o tronco, e não tem o cerebelo, só tem o tronco cerebral. Tá? Então, essa é uma formação que tem, que ocorre na cefalia. Bom, muitas coisas acontecem, ou algumas coisas, melhor dizendo, acontecem com o aborto. Só que os abortistas não falam, né, escondem essas informações, e as pessoas acabam entrando numa canoa furada, vamos dizer assim, né? Nós achamos esse material chamado O Aborto Deixa Cicatrizes que nunca se apagam, nunca se apagam. E eu achei muito interessante. Nós vamos ver os dados que eles vão nos trazer. Esse material está lá no site Movida, né? Movimento pela Vida e Não Violência, né? Então, tá lá assim, alguns factos, factos aqui na língua portuguesa de Portugal, mas de português de Portugal, melhor dizendo, alguns fatos que os abortistas não mencionam. Presta atenção. 94% das mulheres que fazem aborto lamentam ter abortado. 28% das mulheres que fizeram aborto tentaram suicídio. 58% das mulheres que fizeram aborto perderam prazer sexual. 63% das mulheres que fizeram aborto recordam-se do aborto. Então é aquela obsessão que não sai da cabeça da pessoa. Né? E aí talvez a causa do suicídio, depressão e tal. Né? E aqui nós encontramos uma pesquisa feita em Londres, né, que comprova a questão do suicídio, por exemplo. Então, mulheres que abortam são 6 vezes mais propensas ao suicídio. Né? Então, isso aqui é de 2017, tá? 6 de novembro de 2017. Está falando os graves riscos da saúde física e mental que as mulheres que se submeteram ao aborto enfrentam com o aumento da probabilidade de que cometam suicídio. Ó, então está comprovando aquele negócio lá. Foi falado naquele quadro. Bom, agora o que nos interessa, depois desse preâmbulo que nós vamos entrar na codificação para ver o que para nós encontrar lá, né? Sem aquilo eu não tinha como falar daqui e a gente ia ficar perdido. Então nós temos que dar essas informações para agora sim nós vamos ter elementos para a gente entender o que vai falar na codificação de uma forma mais tranquila, sem muita dificuldade, né? Vamos dizer assim. Primeiro, Santo Agostinho do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Essa é a missão dos pais. Aproximar de Deus aquela alma que está reencarnando. E veio para progredir. Questão 880 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, o primeiro direito do homem é o de viver. E vale para o feto. Ele tem o direito de viver. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico,
esse laço fluídico, que é a ascensão do perispírito, né? Que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Concepção. Concepção é o momento no qual o espermatozoide penetra no óvulo. Uma vez fertilizado, denomina-se zigoto. Nós já usamos esse termo lá atrás, né? Zigoto. Até que alcance o útero 3 a 4 dias mais tarde. Então, a partir do momento que o espermatozoide penetra no óvulo, ponto, ali já é concepção. Então, aquele momentinho ali, já tem um espírito ligado. Ou melhor dizendo, o espírito é ligado naquele momento. E a partir dali, ela assume o processo. Né? Então, se alguém pensa que o espírito é ligado no nascimento, isso está errado. Embora essa ideia tem na primeira edição do Livro dos Espíritos. Não sei se você sabe, Beto, mas essa ideia tem na primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois, os Espíritos mudaram essa ideia para a segunda edição, tá? Bom, a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderá renunciar a habitar o corpo que lhe está designado. Ele pode existir. Isso pode existir. A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado por aquele corpo. Né? Mas, como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito. Se o espírito recusa diante da prova que escolheu. Neste caso, a criança não vinga, ou seja, nesse caso, a criança morre. Então, por exemplo, tem lá um feto com um espírito. O espírito diz, não, eu não vou lá, não, que essa encarnação não vai dar para mim, não sei o que tem, e sai do corpo, desata, desliga do corpo. Então, vai ter um aborto, porque esse feto vai morrer, então vai ter um aborto. Então, esse aqui é o aborto provocado pelo espírito reencarnante, ok? Então, nós colocamos lá no quadro lá atrás. Bom, o que a gente observa o ovo fertilizado, ele vai se subdividindo e tal, e o tempo vai passando até que se forma um corpo humano. Eu chamo isso de o milagre da vida. Porque é uma coisa extraordinária. Pensar que duas células se unem e formam uma, e de essa uma célula ter tanta coisa igual nós temos no nosso corpo. Eu brinco que as pessoas têm a mesma coisa de eu dar para uma pessoa um caminhão de areia e outro de cimento, e misturar areia e cimento e falar coisa assim, constrói uma casa para mim, prontinho, com tudo que tem lá dentro. Não tem jeito. E aqui é uma coisa que tem jeito, né? Então, só pode ter uma mão divina ou de Deus agindo nesse processo. Então, para mim, é um milagre da vida. Né? Para mim, eu não preciso de mais nada para provar a existência de Deus, a não ser isso. Sinceramente. Né? Bom, o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Nos 3 meses, lá. Há crime toda vez que transgredir a lei de Deus, ou seja, em qualquer época. Uma mãe ou qualquer outra pessoa, o pai que envolve os parentes, um amigo que vai, não, aborta, né? Cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Está tirando a chance da pessoa em progredir, em evoluir. Este que é o mal. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a vida, sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Esse termo não existe, daí não tá muito legal, não, tá? Porque, na verdade, a ideia é preferível sacrificar o ser que ainda não nasceu a sacrificar o que já nasceu, porque os dois existem, né? Os dois, tanto a mãe como o espírito que está no feto, já existem. Então, né? Essa expressão
ainda não existe, não faz sentido, né? Só ainda não existe como pessoa viva, aí sim, né? Então, a resposta não ficou muito legal, não. Pode trazer uma certa confusão. E a gente, quando fala na palestra, a gente observa que as pessoas ficam assim, que estranho, né? E é estranho mesmo, tá? Mas a ideia é essa, tá, gente? Dessa questão, 359. Entre os natimortos. Natimorto é aquele que já nasceu morto, né? Alguns haverá que não tenham sido destinados à reencarnação de espíritos. Lembra lá no quadro que eu pus lá, nascimento lá sem aborto, sem espontâneo, sem espírito, é o primeiro da lista, é este aqui. Então, os espíritos vão falar assim, ó, alguns né? Efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então agora ele vai dar o objetivo pelo qual as crianças vieram, né? Então, tais crianças, então, só vêm por seus pais. Então, algum problema kármico dos pais que faz eles passar por aquela situação dolorosa. Porque perder um filho também não é bom. De repente, você tem todo aquele desejo de ter, muitas vezes até com dificuldade, depois, no meio do caminho, perde. Então, né? Pode chegar a ter de nascimento um ser dessa natureza, algumas vezes, mas não vive. Então, o corpo sem espírito não vai viver, vai morrer. Não tem como. Né? A Federação Espírita Brasileira, ela tem uma campanha contra o aborto, né? Esse cartaz parece que é um cartaz já mais antigo, parece que eles já mudaram de cartaz, mas eu achei esse cartaz muito legal, porque aqui passa da ideia de seres e etnias diferentes, né? Mostrando a igualdade de todos nós, né? E a base da campanha é justamente aquela questão 880 que nós falamos, né? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. E ponto. Isso é ser humano, né? Então tem direito de viver. Aqui, espera só um pouquinho. Isso. Isso é uma frase muito interessante que às vezes a gente vê dos movimentos. Esse aí eu consegui essa frase aí numa revista, sei lá. É fácil falar em abortar. Afinal, você já nasceu? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se nós tivemos chance de nascer, por que nós não podemos dar a chance aos outros? Nós temos um direito e não queremos dar aos outros? Né? Esse não é um princípio de justiça, com certeza. Né? Mas nas campanhas a gente vê muitas, principalmente as campanhas ressaltam mais as mulheres, né? Porque é elas que carregam no ventre a criança, que o trabalho maior é delas, vamos dizer assim, né? Então elas vêm com defesa, meu corpo, minhas regras, né? Então, tipo assim, o corpo é meu e faço o que eu quiser. Ponto. Né? Aí vem lá, Amélia Rodrigues vai falar para nós o seguinte, através de Divaldo Franco. Não obstante se argumente quanto ao direito que a mulher tem sobre o seu corpo, a verdade é que aquele que se desenvolve na intimidade intrauterina não lhe é a continuação, sendo antes o resultado da união de outras energias que se conjugam para manifestar a vida e prolongá-la através da sucessão dos anos. Um filho é uma dádiva de Deus. Isso aqui não posso tirar no livrinho, desse livrinho da FEB, eu acho muito legal também, para quem interessa no assunto, tem outro livro que eu recomendo. Então, o que dizem os espíritos sobre o aborto? Tem várias falas de espírito no aborto. Então, tem uma assim, estudos científicos recentes demonstraram o que já se sabia há muito tempo. Esse aqui é muito legal, que vai julgar por terra, é meu corpo, né? Essa ideia é do meu corpo. Então diz lá, o feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, vou ser redundante, o feto necessita emitir substâncias apropriadas para neutralizar as substâncias que são produzidas pelo organismo do hospedeiro, ou seja, pelo organismo da mãe, com o objetivo de expulsá-lo como corpo estranho.
Então está aqui a prova em conteste de que não é meu corpo. Então, a partir do momento da gravidez, houve a concepção. Então, o organismo da mulher produz uma substância para tirar aquele elemento, né, como um corpo estranho. E ele, por sua vez, tem que emitir uma substância para anular aquilo, senão ele não fica lá dentro. Então, está a prova em contexto que aqui não, o feto, o embrião, não faz parte do corpo da mulher. São coisas independentes. Então, seu corpo, corpo de outra pessoa. Não é seu corpo. Não é sua escolha. Então, se não é seu corpo, você não pode escolher. Se você escolhe tirar, você está escolhendo uma coisa que não é sua. Então, de outra pessoa. Está fazendo escolha para outra pessoa. Né? Que é o feto que está lá dentro. Então, se alguém tem direito, então quem tem é o feto. Ele teria o direito de decidir sobre o próprio corpo dele. O corpo é dele. Não a mãe. Nem o pai. E ninguém. Somente ele. Nós vamos pegar alguma coisa dessas obras aí, de Vida e Sexo de Emmanuel, de Ação e Reação da coleção André Luiz, de Filosofia do Espírito Milanês. Agora vamos pegar nas obras complementares da doutrina. Emmanuel. Admitimos seja suficiente uma breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos dele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, Emmanuel está falando aqui o seguinte: o aborto delituoso pode provocar moléstias no corpo físico, cuja causa é obscura, para a medicina. Ele está falando também que pode provocar obsessões que a medicina não vai entender, ou vai achar que é loucura, ou que é depressão, que não sei o quê, mas nunca que vai entender que é uma ação, provavelmente, do espírito abortado, que não gostou da situação e está vingando da mãe, do pai, sei lá quem for. Então, são problemas que a gente tem que pensar. Já que a gente tem conhecimento de espírita, então é um ponto que a gente tem que pensar sim. Né? Seja a mãe ou qualquer outra pessoa que servir de instrumento para abortar uma criança pratica um crime. E, pois essa premeditação vem da maldade, da inconsciência das leis, nasce do egoísmo, principalmente da época que atravessamos. São pessoas mentindo a si mesmas. É o fantasma do desculpismo que pretende enganar a consciência, sob a alegação de que os tempos atuais não comportam mais do que um filho, ou dois, ou, às vezes, nenhum. Vida cara, escola difícil, falta de condições de moradia, não se encontra empregada, mulher e marido precisam trabalhar fora, e daí por diante. São as desculpas mais comuns. O aborto é um crime de maior monta. É matar quem não tem meios de defender a própria vida. Em um corpo que se encontra em formação. O pior é que são muitos os inimigos que o assassino granjeia no mundo espiritual, no ato de abortar uma criança em gestação. Miramês. Livro Ração e Reação, nós temos um diálogo entre o assistente Silas e Hilário. E o aborto provocado assistente? Inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir seja ele falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio confesso. A mulher que o promove ou que vem a cohonestar, que é disfarçar, semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis, a sofrer alterações deprimentes no centro genético de sua alma,
predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. A doença, de novo, falando. Quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o enfarte uterino, a tumoração cancerosa. Até câncer, né? Flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna demandando além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Então preste atenção aqui, que é uma coisa muito interessante que foi falada aqui. Está falando aqui, centro genésico de sua alma. O que é esse centro genésico de sua alma? Aí nós vamos ter que entrar com uma outra informação. Ele está falando aqui dos chakras. Então, quem comete o aborto provoca certas anomalias, deformidades no centro genésico, que provavelmente, numa vida seguinte, pode refletir na infertilidade, por exemplo. Então, a mãe tenta ter, a mulher tenta ter o filho de tudo quanto é jeito e não consegue. E a medicina também não sabe explicar porque ela não pode ter filho. Né? E aí, muitas vezes acontece o quê? Essa mãe que não consegue ter filho, resolve adotar um filho. No que ela adota um filho, ela fica grávida. Isso eu já vi em vários casos. Está mostrando que o karma dela já resolveu. É só isso. Né? Isso é fantástico, né? Bom, aborto em gravidez surgida de estupro. A legislação, como nós vimos, permite, né? No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com a estrutura psicológica para criar o filho, a lei deveria facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. Sobrepõe-se o direito à vida ao conforto psicológico da mãe. Então, igual, quantos pais que querem ter um filho e não conseguem por um motivo ou outro? Não era melhor passar essa criança que veio por estupro para essas pessoas cuidarem? Por que tirar a vida? Que culpa ela tem na história? O espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, nada acontece por acaso, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá possivelmente um compromisso passado com a genitora, ou os genitores, o pai e a mãe. É um caso a pensar. É um caso a pensar. Né? Então, eu acho essa imagem, eu cabeça tem que fazer a montagem para ter graça, né? Que senão não ia ter graça nenhuma. Então, a montagem da imagem é estupro. Ela foi estuprada. O que devemos fazer? Aborte o bebê. É a lei que está permitindo isso, inclusive, né? E com o estuprador, podemos usar de pena de morte também? Claro que não, devemos respeitar a vida. Ou seja, lá atrás não respeita, mas cá quer respeitar. Olha a contradição do ser humano. Na revista Reformador, de fevereiro do ano 2000, tem um artigo que vai falar do aborto eugênico ou piedoso. Então, eu vou comentar a questão 372 do Livro dos Espíritos e fala o seguinte: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Vou dar um exemplo de um espírito aí já com uma certa limitação, deficiência e tal. Então, tipo assim, o ideal, o que pensa, vamos, coitadinho, vai ficar aí desse jeito, vamos tirar a vida dele, mais ou menos o eugênico piedoso é nesse sentido, tirar a vida para ele não sofrer, vamos dizer assim, tá? Essa que é a ideia. Aí a resposta é a seguinte: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição, entre aspas.
sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade de questão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Na Revista Espírita do ano... Aí eu não tenho muita certeza, não. Acho que do ano 1865, tem um caso da evocação de um espírito de um vivo, que era um jovem surdo-mudo. Surdo-mudo. Então foi evocado e ele falou, deu a entender que ele estava naquela condição porque ele tinha matado os pais na vida anterior. Então o espírito é consciente do que ocorre com ele. Porque quando ele sai do corpo, nos desdobramentos noturnos, ele pode ter acesso ao passado dele. Então ele vai tendo acesso ao passado e vai dizer por que ele está naquela situação. Então, por mais doloroso que seja para nós de fora, para ele foi o que ele pediu para vir para nascer daquele jeito, para ele purgar, entre aspas, o passado dele, fim de papo. Né? Nós temos que dar essa chance para ele. Né? Então, fica evidente deste modo que, mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é o instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Mas também que ele renasça em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Então, de repente, os pais também têm que passar por aquela experiência. E tem que ajudar muitas vezes ajudar, a missão de ajudar aquele espírito a progredir também. Né? De repente, numa vida passada, ajudar ele a falir, agora vão ajudar ele a evoluir. Vamos dizer assim. Né? Só para a gente entender. Aqui é o seguinte, nós estávamos falando lá atrás dos anencéfalos, né? E ele fala que os diagnósticos são 100%, é isso que eu quero mostrar aqui, que é um problema sério, esse problema de 100% na medicina. Esse bebê que nasceu sem cérebro choca os médicos após 6 anos de vida. A mãe dele, né, Shirley Wall, bebê Noel, aqui parece que a tradução seria Noé, qualquer coisa nesse sentido. Ele tinha, os exames dele apontaram que só tinha 2% do cérebro. Os médicos sugeriram à mãe e o pai que abortassem. Eles alegaram que o menino nunca iria falar, andar, comer, enxergar, ouvir. Não, tira esse menino. Não vai. Noé nasceu e após 3 anos, controlando todos os diagnósticos médicos, uma nova tomografia mostrou que o seu cérebro já estava com 80% do tamanho normal. Olha, só tinha 2%, pulou para 80%. Como? Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe por quê. Atualmente, Noé é um menino de 6 anos e muito feliz. Aí aqui é o retratinho dele aqui, atual. Se fosse pelos médicos, seria mortal. Mãe se recusa a abortar bebê. Isso não é um caso só, não. Vou pegar mais um aqui só para ver que a coisa é séria, né? É séria. Mãe se recusa a abortar bebê com anomalia e filho nasce perfeito. E aí? Olha o diagnóstico 100%. O aborto eugênico é um erro porque o corpo, deficiente ou não, é sempre valioso instrumento para a evolução do espírito. Teresinha de Oliveira. No livro Deixe-me Viver. Reconhece-se 2 formas de aborto. O aborto espontâneo e o provocado. O aborto espontâneo é aquele que se verifica contra a vontade dos pais, dependente de enfermidades maternas ou fetais. O aborto provocado ou criminoso, então já está afirmando, como o próprio nome indica, se deve a uma ação física ou primária provocada pelos pais ou por outra, com o objetivo de destruir o feto intrauterino. A novidade agora. Há uma forma de aborto espontâneo que, na realidade, ante a lei divina, apresenta-se como criminoso.
Isso, para mim, foi uma surpresa. Livro Em Missionários da Luz, o diretor Apuleio denomina-o de aborto inconsciente, onde a destruição do feto não se efetivará através de ações físicas ou químicas, mas em consequência de descargas mentais deletérias da mãe ou de situações de extremo conflito no lar, pondo dificuldades magnéticas ao desenvolvimento da gestação. Deu para entender? O clima no ambiente familiar é tão forte que não favorece que aquela criança venha a termo, a vida da criança venha a termo. Isso eu nunca imaginava que podia acontecer. Isso para mim, sinceramente, foi... E uma coisa, nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala perto de pessoas, de mulheres grávidas. Porque o futuro reencarnante, né, o feto ali, vai e toma conhecimento de tudo que a gente está falando. Pode ser que uns tenham um estado de perturbação, não percebam nada, mas pode ser que não esteja e perceba tudo. Né? Maria Filomena de Miranda explica no livro Temas da Vida e da Morte o seguinte: porque lúcido, acompanhado do mergulho na organização física, percebe-se desejado, o reprochado, registrando os estados familiares, bem como os conflitos domésticos do meio onde irá viver. Então, ele está falando mais ou menos o que foi falado em Missionário da Luz. Vezes ocorrem que o pavor se torna tão grande que o espírito desiste da reencarnação ou em desespero, interrompe o programa traçado, resultando no aborto natural. A gestação e andamento. Natural para nós de fora, né? Mas lá a causa é dos pais. Então é muito sério. Aí vem no livro Lições de Sabedoria, nós temos essa transcrição, e quando se trata de Chico, eu não sei se é de Chico ou se é de Emmanuel, então não garanto nada de quem é, tá? Se há anticoncepcional, por que promover a morte das criaturas nascituras ou em formação? Com a terra tão imensa para ser lavrada e aproveitada, é impossível aplaudir o aborto. Somente podemos entender o aborto terapêutico quando a vida materna está ameaçada. É a única situação que a doutrina espírita permite, a única. Acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na Terra pela divina providência, para que a delinquência do aborto seja ajustada. Os parceiros usarão este agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. Fantástico. Aí Mário Quintana diz o seguinte: o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque, ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Fantástico. Maria Teresa de Calcutá. O aborto é uma decisão tão miserável, pois uma criança deve morrer para que possas viver como desejas. Bom, nas palestras iniciais, uma coisa começou a me preocupar. Porque você está falando num público, que nesse público nós podemos encontrar senhoras, moças, né, que já tenham cometido aborto. Assim, aí como fazer? Aí eu tive que incluir isso aqui para tentar mostrar que não há motivo para ter desespero, tá? Não há motivo para ter desespero. E quando a gente fala, nós não estamos condenando quem fez. Fez, está feito, é outra história. Então, eu acabei de colocar isso aqui. Então, se você já abortou, é possível renovar nosso destino todos os dias. Como? Afeiçoando-se aos filhos alheios.
dedicando-se à criança abandonada, trabalhando em instituições que atendam a criança pobre. E aí lembram, a caridade, o amor, cobre uma multidão de pecados. Aborto, reabilitação da falta. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum método apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, aquela frase, o amor cobre multidão de pecados. Pergunta 1000 do Livro dos Espíritos. O que fez está feito, então o bem que você faz, o outro repara o mal que você fez. Bom, morreu Bahia. Não tem como ser de outra forma. Né? E aí, cabe a todos nós usar essa fala de Jesus. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Não pode ter qualquer tipo de condenação de um espírita em relação a uma pessoa que cometeu. Bom, simples. E aí, o nosso problema passa a ser agora. Essa fala de Jesus em Lucas. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Ou seja, agora nós estamos tomando conhecimento daquilo que Deus nos passou através dos espíritos superiores, falando, não abortar. Só quando a mãe estiver em risco de vida, aí se aborta. Fora isso, nenhuma situação. Aí ele diz para nós, continua. Todavia, aquele que não conhecer e não tiver feito coisas descotadas, será açoitado pouca vez. Ou seja, se eu não sabia dessa lei e fiz, então a minha culpa, o meu peso, o meu castigo será menor do que aquele que sabe faz. Então, o nosso problema é daqui para frente. O passado tá foi. Então, tá aqui, e ele fecha aqui. Aquele a quem muito se deu, que é o nosso caso, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Então, será exigido muito mais de nós, a partir desse conhecimento que nós estamos tendo aqui, do que outras pessoas que fizeram e que não tinham esse conhecimento que nós estamos tendo. Esse é o nosso problema. E finalizar. Você só está aqui neste momento assistindo esta palestra exatamente pelo fato de sua mãe não tê-lo abortado. Pense nisso. Aqui é a lista da nossa bibliografia que nós levantamos para estudar esse tema. Aqui nós colocamos as imagens também, eu sempre faço isso. Eu brinco sim, dá César que é de César. Mas, muita imagem. Acho que a imagem ajuda bem a gente entender as coisas, acho que ficou bem legal. Imagem pencadinha, tá vendo? E aqui o nosso site, né, e o e-mail. Esse material está no meu site, quem quiser, está lá, palestra em slide, está lá. Quem vai usar isso, eu tenho até em tempo maior, esse aqui de 1 hora, eu tenho um de 1h30, tá? Quem quiser esse material para replicar para frente, para fazer palestra, está à disposição, é só passar o e-mail aí, tá? Eu deixo justamente para isso. E é isso aí. Aí, Beto, a bola é com você agora. Obrigado, Paulo. Vamos aqui, Paulo, rapidamente, trazer pelo menos 2 questionamentos que o João entregou aqui para nós. E como a gente combinou, se alguém que estiver nessa live ou que assistir esses vídeos estiver interessado em fazer mais questionamentos, por favor, nós pedimos a você que envie e-mails aqui para faleconosco@instituto.org.br, que nós o transmitiremos aí para o Paulo Neto, para que ele possa dialogar com vocês, tá? Ele é um pesquisador, ele está aberto ao diálogo, fiquem tranquilos, então não tem problema nenhum a você buscar a troca de ideias, o compartilhamento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Eu acho importante
que nós precisamos retirar aqui dessa conversa de hoje o espírito de todas as informações que foram nos dadas. Então é importante meditar. Várias fontes foram buscadas, obviamente, muitas delas, às vezes, os próprios espíritas, uns vão concordar, outros não, muitos vão considerar a forma de se falar, outros vão buscar o fundo, e eu espero, então, que a gente possa buscar o fundo aí, não a forma. Voltando aqui, eu queria passar essas perguntas que acho extremamente importante. O João, o Paulo, ele é parceiro nosso aqui no canal, está sempre conosco em todas as lives, esteve no último encontro com você, e aí ele faz uma pergunta: o aborto é o efeito, a causa qual é? Poderia explicar? E aí eu vou ser tão chato, né, Paulo? Porque a pergunta dele é tão importante, mas como nós estamos com o nosso tempo já esgotado, eu pediria que se você puder respondê-lo sintetizando, e ainda tem mais uma outra questão aqui que eu quero colocar dele para você. Mas primeiro essa aí, por favor. A sua pergunta é bem assim, difícil, né? Mas o que nós podemos dizer é o seguinte: dentro do que nós vimos, o aborto, na verdade, vamos dizer assim, a causa dele seria a falta de conhecimento. Tá? Veja bem, diante de toda a informação que nós passamos agora, será que, depois que a gente sai daqui, a gente vai ter condições de cometer aborto conscientemente dentro do que nós vimos? Então, muitas vezes, a falta de informação é que nos faz agir de uma forma equivocada. Isso não é só para aborto, não é para muita coisa que a gente faz. E o aborto é principal. Agora, a questão de do direito de viver lá na questão 880, né? Todos nós temos direito de viver, essa também é a principal, que seria dentro do decálogo lá, o não matar, né? Então, é dentro disso aí. Então, a nossa ignorância, o nosso atraso espiritual que faz, infelizmente, cometer o aborto. E quando se tem um grupo de pessoas tentando coisificar, igual nós falamos lá atrás, deixando o feto, é uma coisa, é uma amontoada de célula, então fica fácil você não ter culpa nenhuma em ter abortado. A ideia é essa mesmo. Agora, quem ganha atrás disso? Quem ganha atrás disso? São pessoas que trabalham no aborto, médicos e clínicas, e dinheiro corre, né? Você sabe que o dinheiro corre. Então, tem interesse monetário atrás disso também. Eu entendo dessa forma. Nesse sentido aí, Paulo, ele faz a seguinte colocação também dentro da sua resposta. Neste caso do aborto, o interesse tem influência na ação? No caso da mulher e do executor, eu acho que pega um pouco esse final de fala sua. Eu queria que você lembrasse também aquela lousa que você coloca, aquele slide, em que você expõe o delituoso, o provocado pelo espírito, que é o espírito que recua e etc., né? Enfim, duas perguntas muito show de bola que o João fez para nós aí, que dá para fechar com chave de ouro essa nossa prosa espírita do dia de hoje. Então, passo para você de novo. Veja bem, vamos pôr uma situação concreta, né? Você pega uma mulher, por exemplo, que fala assim, mas eu ficando grávida, não sei o que tem, meu corpo vai deformar todo, então eu vou querer tirar a criança para não deformar o corpo. Então, interesse sempre tem. Da parte da mulher de um jeito ou de outro, tá? Seja justificado ou não, mas tem um interesse. De quem faz, obviamente, que tem o interesse financeiro atrás. Não tem como fugir disso, né? Então, interesses dos dois lados, com certeza. Da mulher ou do pai também, dependendo da situação, e de quem faz o aborto, né? O médico, ou, sei lá, a própria pessoa lá, que às vezes nem médico é também, né? Então, é claro que tem interesse. Esse aí mesmo. Nesse sentido aí, então, a gente percebe que a questão do livre-arbítrio, ela está muito imbricada com tudo que você falou, a questão da moral autônoma aqui está muito imbricada com isso, né? Apesar de ter sido colocado muitas questões acerca de possíveis castigos, mas eu quero lembrar que o Paulo sempre falou aqui todo o tempo assim, entre aspas, viu, gente? E levou sempre considerando que não é uma tábula rasa. E aí, eu, de minha parte, não sei se o Paulo concorda, diria a você que não é uma tábula rasa, mas encontra-se também o lado psicológico que foi muito esclarecido aqui, inclusive naquela estatística da medicina, que ele trouxe com os percentuais do suicídio, das depressões, da infertilidade, etc., que também está aqui. Eu convidaria para quem não assistiu toda a palestra, se passar por aqui, depois assisti-la.
Paulo, de minha parte, eu quero te agradecer, devolver para você fazer suas considerações finais, para a gente poder encerrar. Agradecendo a todos aqui que estiveram conosco hoje na live aí. Eu que agradeço, Beto, aí essa oportunidade de vir compartilhar esse trabalho, né? É um trabalho simples, mas eu acho que ajuda muito em compreensão do tema, que é muito delicado. E como eu te falei, né? Às vezes as casas espíritas não dá espaço para a gente falar sobre isso, né? Parece que é um tema proibido, e eu acho que tem que falar, tá? Tem que falar, o espírito tem que conhecer, para poder agir, né? E deixa aí a todos aí o meu agradecimento por ter nos acompanhado nesse estudo. Estamos à disposição aí, se quiserem depois trocar e-mail com a gente, trocar figurinha pelo e-mail, nós estamos disponíveis também, tá? Dentro do quem puder, a gente pode tentar explicar ou não, ou quando eu sei, quando eu não sei, eu digo que não sei, tá? Então não tem problema também não. Roberto, mais uma vez, um abração e muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui te agradecemos, Paulo, agradeço a Deus e a Jesus por toda essa oportunidade, lembrando a vocês que o Paulo estará conosco todas as sextas-feiras, segundas sextas-feiras de cada mês, aqui conosco, sempre trazendo ótimos encontros, ótimas palestras, bons argumentos e diálogos para nós trazer, aqui para vocês, para compartilhar e comentar. Então, eu de minha parte aqui, agradeço ao João que chegou, trazendo a sua gratidão pela sua exposição, o João aqui, boa noite, excelente apresentação, né? Então, enfim, pessoal, eu de minha parte achei fantástico, com a exposição aqui que a Cleudia faz aqui ao final, né, Cleudia, trazendo a sua gratidão, seu rostinho lindo, maravilhosa, é isso aí, minha irmã, tamo junto, né? Beijo aí pro pessoal do Raio de Luz, você e a todos, e nós encerramos por aqui, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, esperamos estar junto com vocês mais um Prosa Espírita na próxima sexta-feira, onde nós faremos no dia 21 de agosto uma super live, trazendo para vocês tema interessante, falaremos com uma turma aqui bastante florida, os apresentadores aqui, enfim, não vou dar spoiler não, porque semana que vem nós vamos publicar para vocês, acompanhem com a gente. Lembro vocês que amanhã tem um estudo da obra A Gênese com o Henri e o Lauro, às 16 horas, no domingo nós voltamos às 18 horas para falar da importância do estudo espírita com Kardec. A semana inteira tem programação, então convido vocês para participar conosco, de segunda a sexta-feira, e que Jesus abençoe a todos os corações amigos que tiveram a disponibilidade de estar conosco generosamente. Eu encontro vocês num próximo vídeo. Até lá!